galera, bem-vindos a mais uma aula de teoria eletromagnética e hoje a gente vai estar falando do sistema de coordenadas esféricas, que ajuda bastante por causa da simetria dele em vários problemas dessa disciplina. Aqui está o roteiro da aula de maneira resumida e provavelmente a aula vai ficar um pouco longa e a gente vai dividir aí em duas, essa parte de sistema de coordenadas esféricas. Então, vamos começar. O espaço de coordenadas esféricas possui como base fundamental os versores AR, a θ e a φ. Então, a gente tem uma componente no sentido de R, uma no sentido de θ e uma no sentido de φ. Um ponto nesse espaço pode ser descrito esqueçam esse pelos, como P é igual a uma função, a componente em R, a componente θ em θ e a componente φ em φ. Sendo R a distância do ponto até a origem do sistema de coordenadas, θ o ângulo polar que representa o desvio angular do vetor de posição em relação ao eixo Z, e φ o ângulo azimutal, ou seja, o ângulo em torno de Z, como no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, vamos entender todas as informações aqui. Aqui a gente tem um ponto e eu posso descrever esse ponto através dos vetores R, do raio R, do ângulo θ e do ângulo φ. O ângulo θ ele é o desvio em relação a Z. Se eu mantenho o θ constante, eu vou ter esse cone aqui. O ângulo φ ele é um ângulo em torno de Z. Você posiciona seu polegar direito apontando junto com o Z e o φ ele conta como os seus outros dedos estão. E com o φ constante você define esse plano daqui. E o R é essa distância, com R constante você define essa esfera, que é a razão da gente chamar o sistema de coordenadas de sistema de coordenadas esféricas. A questão é que quando você define um θ, um φ e um R, você fixa aqui os vetores AR, a φ e a θ, certo? Ou seja, se o θ variar um pouquinho mais, você vai andar para cá. Se o φ variar para mais, você vai andar para cá. Se o R variar, você vai andar para cá. Isso vai ser bastante útil quando a gente estiver trabalhando com elementos diferenciais nesse sistema. Esses elementos diferenciais eles podem ser achados deduzindo a parte de geometria, mas também podem ser convertidos de um para outro através dessas matrizes aqui. Essa é uma matriz que depende de φ, então ela pode ser usada para conversões que envolvam esféricas e cilíndricas, já que φ é um ângulo que aparece nesses dois sistemas, e o θ, né, ele só aparece em esférica, então essa matriz aqui ela só vai aparecer se tiver alguma coordenada esférica envolvida na transformação. Então, essas matrizes aqui são matrizes de rotação, elas simplesmente rodam um referencial para outro, certo? Tem toda uma teoria envolvida nessas matrizes aí, mas a gente não vai se aprofundar muito nisso não. Só aceitem que a rotação gera essas matrizes aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem for da UFRN pode passar lá no PET que a gente deduz essas matrizes aí. Como é que funciona essa conversão? Bom, se eu tiver os valores em coordenadas cilíndricas, os valores de cada comprimento em cada uma das três componentes, componente em relação a ρ, relação a φ, relação a z, se eu multiplicar pela matriz S de θ, aí eu vou ter ela no sistema de coordenadas esféricas. Então eu pego o mesmo ponto, calculo o θ daquele ponto, e quando eu jogar esses, digamos, diferenciais aqui, saindo desse ponto para cá, eu vou ter como os diferenciais ficariam no sistema de coordenadas esféricas. O mesmo você pode fazer para sair de cartesiana para cilíndricas. Essas matrizes, como são matrizes de rotação, elas têm uma característica de que a inversa dessa matriz é a própria transposta. Então a gente pode
voltar de um sistema para o outro apenas multiplicando pela transposta. Aqui a gente faz a conversão total, né? Aqui é a coordenadas cilíndricas, como pode ver nessa equação aqui. Multiplicando por S a gente vai chegar em coordenadas esféricas. E aqui eu estou mostrando que é a mesma coisa que dizer que dá para chegar em cartesiana partindo de esféricas usando as matrizes inversas, né? Que nesse caso são bem simples de achar pela operação de transposição. Com isso daqui, a gente consegue chegar em todas as conversões que vão ser descritas no resto da aula, mas no resto da aula a gente vai ter uma noção um pouco mais geométrica de por que isso daí. Mas quem não quiser assistir, quiser só decorar isso daqui, já consegue. Bom, se vocês não tiverem dormido aí, se tiverem entendido alguma coisa, a gente vai para uma parte que acredito que vai ser mais intuitiva para vocês agora. Só lembrando que a gente tem as matrizes e que as matrizes podem converter elementos diferenciais. Então, a gente pode ter um integral, um gradiente, um divergente, que é feito em um sistema, jogar para o outro e ele quase que se resolve sozinho. Foi isso que a gente viu até agora. E agora vamos ver como é que se converte um elemento diferencial em outro de maneira um pouco mais intuitiva. Bom, a gente tem aqui essa imagem que eu vou usar durante as definições. Só lembrando aí para vocês como é o sistema. Aqui eu tenho o sistema cartesiano e aqui eu tenho o eixo, a origem do sistema esféricos. Quando eu falo origem, só em termos de direção, em posição isso aqui devia estar aqui, tá? Mas como a gente não vai analisar pontos, a gente vai analisar vetores, isso aí vai fazer pouca diferença. Então vamos lá, elementos diferenciais. Bom, um elemento de linha, ele é composto por uma distância em cada direção, certo? Acontece que no sistema de coordenadas esféricas, duas das grandezas não são distâncias, ou seja, não são medidas em metros, por assim dizer. Elas são ângulos. E ângulos, como vocês sabem, são grandezas adimensionais, certo? Supondo que estão medidos em radianos. E a gente vai partir de que eles estão medidos em radianos para as próximas definições aqui. Então, o que acontece é que eu tenho θ. Quando o θ varia, eu não quero saber a variação em θ. Eu quero saber o quanto ele andou. Se a gente voltar para aqui, quando eu vario o θ descendo aqui, eu descrevo um comprimento, um segmento de arco, certo? Um arco pequenininho, um arco diferencial. Como esse arco é pequenininho, diferencial, eu posso aproximar ele por uma reta, ou seja, ele é um arco quase reto. Então, está bem no formato de elemento de linha mesmo. Só preciso saber qual é o tamanho desse arco. E esse arco é justamente R vezes o θ. Se o θ fosse de 1 radiano, por exemplo, o comprimento do arco seria R, né? Essa é a definição de radiano. Então, daqui a gente chega aqui. No sentido de θ, esse comprimento diferencial é R de θ. E no sentido de φ, a gente vai ver aqui que é o mesmo raciocínio, só que o raio em torno do qual ele roda é só essa componente aqui. É uma das componentes dessa, digamos, hipotenusa aqui. Então, você vai ter essa componente aqui, que nada mais é do que R vezes o seno de θ. Então, quando eu multiplico esse raio por um elemento diferencial aqui em φ, eu vou ter R seno de θ de φ. Essa é o comprimento variado quando você varia diferencialmente o φ. E isso acontece na direção de Aφ, que é esse eixo aqui, certo? Então, esse é o elemento de linha. O elemento de linha já nos ajuda a deduzir todos os outros elementos de maneira bem simples, bem direta. Por exemplo, o elemento de volume. O elemento de volume é só multiplicar as três componentes do elemento de linha, né? Se eu vario, por assim dizer, para cima, para a esquerda e para frente, se eu quiser saber o elemento de volume que eu descrevi, contornando todas essas variações no cubozinho formado por todas essas variações, é só multiplicar um pelo outro. Então a gente vai ter R ao quadrado, seno de θ e os três diferenciais. Então, R ao quadrado, dr
esse dr eu botei duas vezes. Desculpem aí, tá cheio de erro as aulas, mas isso é efeito do carnaval. Desconsiderem. R ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. O elemento de superfície, a gente tem três possíveis superfícies aí, né? Lembrem que eu tenho um cubo, então eu tenho três tamanhos de superfície, cada um aparece duas vezes no cubo. Se eu quiser saber manter um raio constante, eu vou desconsiderar a superfície que é devida ao raio, ou seja, que é na direção do raio, e vou multiplicar as outras duas. Eu vou ter r ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. E o mesmo faço com mantendo θ constante, né? Desconsidero essa e multiplico as outras duas. E o mesmo faço mantendo o φ constante. Então, aí é como vocês vão achar os elementos diferenciais de área ou de volume e de linha, se vocês estiverem fazendo integral de linha, integral de volume, integral de superfície, tá? O operador nabla. O operador nabla, ele tem uma pequena variação e se deve basicamente àquilo mesmo. Vocês lembram que a definição do operador nabla é a derivada parcial, e essa derivada parcial é a variação da função sobre a variação de comprimento de onde você anda. Então, se eu variar um θ, minha variação de comprimento não é dθ, não é ρθ, porque o θ ele é um ângulo, ele não é medido em metros. Então, para fazer essa conversão, eu vou ter que usar o r, e aqui o r seno de θ. Então, se o nabla ele muda um pouco, o gradiente, divergente e rotacional, naturalmente eles vão mudar um pouquinho também, né? Porque vocês lembram que essas operações são definidas como multiplicações do nabla, que no caso é como se faz para aplicar o operador. Essa multiplicação pode ser uma multiplicação entre um vetor, o nabla, e uma função escalar, pode ser uma multiplicação entre o nabla e um outro vetor na forma escalar, ou seja, um produto escalar, ou ainda um produto vetorial, né? Então, para entendermos como é que fica o gradiente, certo? O gradiente é facinho, é só aplicar isso daqui. Então a gente vai ter esse cara na componente em relação a r, esse cara em relação a θ e esse cara em relação a φ. Para entendermos como é que fica o divergente, a gente vai ter que aplicar esse cara daqui na forma escalar. Então a gente vai ver uma derivada parcial de r ao quadrado da componente r da função. Veja que a função agora tem que ser vetorial, né, para aplicar a divergente. E vai dividir por r ao quadrado. Tem muita gente que confunde e acha que isso aqui vai cancelar, mas na verdade não vai, porque eu vou ainda derivar isso daqui tudo. Aqui do mesmo jeito eu vou ter r seno de θ, só que vai aparecer aqui um seno de θ também, que eu vou derivar em relação a θ, vou derivar essa função aqui em relação a θ e dividir por r seno de θ. E aqui eu vou só derivar a componente φ em relação a φ e dividir por r seno de θ. Quando vocês realizam a multiplicação, o produto escalar desse operador aqui com a função, vocês já vão chegar nisso direto. A gente só pulou a dedução aqui para agilizar um pouco, para a aula não ficar muito extensa. E esse é o divergente, mas a gente pode ver também o rotacional. O rotacional você vai fazer por produto escalar. Então, o x desse com o y desse na componente z, o y desse com o x desse na componente menos z, né? Quando eu falo z, obviamente, eu quero falar na terceira posição do vetor. Aqui não tem z não, mas foi assim o jeito que eu decorei. Acho que vocês conseguem entender mais ou menos o que eu estou dizendo. Então aí a gente vai gerar esse produto aqui. Vocês não precisam decorar isso aqui tudo, não precisa. Só precisa lembrar como é o nabla, que é bem fácil de lembrar, e realizar a multiplicação. Isso aí é rapidinho. Depois de alguns exercícios usando isso daí, a gente termina decorando, mesmo sem querer. Bom, esse é o rotacional,
E essas aqui foram as referências utilizadas para construir essa aula. Essa aula é bastante abstrata, requer bastante aplicação e ainda vão sair aulas de exercícios sobre isso daí. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, mais uma vez, podem passar no pad que a gente dá uma explicação mais detalhada. Uma que não dá pra dar em vídeos no YouTube. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Até lá!